Graça e a paz, nosso Senhor, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Queria saber se temos algum visitante hoje, você podia levantar a sua mão, se você está aqui pela primeira vez, fica com a sua mão erguida, glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Levanta bem alto para a gente ver, mais dois irmãos ali, glória a Deus. Queria que vocês se colocassem de pé um pouquinho, a gente queria receber vocês com um aplauso aí, dizer quanto vocês são importantes. Creio que tem uma lembrança também daqui a pouquinho para vocês, com certeza vai ter. Deus abençoe, sejam bem-vindos, voltem sempre, amém? Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5, vamos estar lendo alguns versículos, pulando outros, mas vamos chegar lá, vamos chegar no final. Todo mundo achou? Gênesis 37, a partir do 5, você que anota, o título é Sonhando os Sonhos de Deus, que isso seja realmente uma promessa, né, para a sua vida, que você possa sonhar os sonhos de Deus. A partir do versículo 5, Gênesis 37, certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós, e o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. O 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive um outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? O 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Versículo 19, irmãos. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. O 20, é agora, vamos matá-lo e julgá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. 28, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. 31, então eles mataram um bode e mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai como um recado, achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seus filhos. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu pai, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Queridos, a história continua, né? Todos vocês já provavelmente chegaram a ouvir essa história de José, né? A história de José é uma história linda, é uma história que fala de fé, é uma história que vai falar de humildade, é uma história que fala de submissão, é uma história que vai falar também sobre propósito das nossas vidas e que Deus tem para nós. A história é com infinitos ensinamentos para nós vamos ver isso, né? E que tudo começou com um sonho. Quantas coisas na sua vida começaram um dia com um sonho? Geralmente é assim. Quantos projetos, quantos desejos, quantas realizações começaram a partir de um sonho? É assim que acontece muitas vezes. E é engraçado que tanto homens quanto mulheres têm sonhos diferentes. Desde criança, né? Nós homens já ganhamos um carrinho, né? Acho que um dos primeiros brinquedos é um carrinho, e o homem vai sonhar em um dia ter um carro. É assim que acontece.
Depois nós sonhamos com um trabalho, de ter êxito nas coisas que a gente faz. Depois nós vamos sonhar com a nossa esposa um dia. Mulher já é um pouquinho diferente, né? Nós sabemos disso. A mulher já, assim, desde bem cedo, já sonha com um príncipe encantado. O primeiro brinquedinho é uma bonequinha, então ela já aprende a embalar e já fica olhando, e daí ela sonha em ser mãe, né? Sonhos na nossa vida. Depois ela deseja ter a sua casa, sonha até como é que vai ser a casa, do jeito dela, né? Como é que ela faz, e assim ela já treina com a sua mãe desde cedo, como é que as coisas serão. Isso é muito lindo. Mas todo projeto geralmente começa com um sonho. E como é bom, queridos, como é bom sonhar. Como é bom sonhar. Essa igreja partiu de um sonho do pastor Luciano e da pastora Kelly Subirá. Foi um sonho deles um dia. E eles começaram a célula, e assim começou, e assim foi indo. Esse lote foi sonho que Deus deu ao pastor Ney, pastora Márcia, de vir andando por esse lugar e de repente encontrar esse terreno naquelas condições que ninguém queria, que de repente, né, tudo ser transformado. Sonho de Deus, sonho dele, tudo começa, queridos, com um sonho. E quantas famílias foram transformadas a partir de sonhos, pequenos sonhos de homens e mulheres, e fizeram toda a diferença e ainda fazem na nossa vida e aqui na nossa realidade também é assim. Então, muitas vezes o sonho é o primeiro sinal, é algo que é primeiro plantado no nosso coração, né, para que uma realidade, uma visão profética comece a se abrir diante de nós, um destino profético possa começar a acontecer. E é obra do Senhor em todas essas coisas. Então, experiências que nós às vezes não conseguimos enxergar, sonhos que parecem tão malucos, sonhos que não estão fora da nossa realidade, mas muitas vezes lá na frente nós vamos entender essas coisas. Naquele momento talvez fosse difícil de nós entendermos esses sonhos, né? Então, eu venho dizer para você nessa manhã, se os seus sonhos foram perdidos, ou se de alguma forma você parou de sonhar, eu profetizo que o Senhor vai renovar os seus sonhos. Deus vai renovar a sua vida, dar um ânimo novo, para que todos os sonhos que são e se esses sonhos, que é o seu sonho, que você sabe quais são, se forem os mesmos de Deus, eles vão acontecer. Com certeza, não tem como, se você estiver alinhado, os seus sonhos forem os mesmos sonhos de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Amém, que seja assim, mas creia, você precisa crer, primeiro passo é crer, para que nós sigamos em direção a uma voz de Deus, nós precisamos primeiro crer, para que nós possamos agir nessa direção dos sonhos de Deus. E os sonhos podem ser, então, como eu falei, uma antecipação de um projeto de Deus, que Deus já está te dando na sua vida, e Ele quer realizar. Existiu um sonho na minha vida, um dia eu também queria casar, e graças a Deus achei a minha princesa, mas isso aconteceu em 2001, nós casamos, eu e a Silmara, esse ano vai fazer 20 anos que nós casamos, né? Fora os anos que a gente namorou, né? 28 anos, né, que a gente está junto, e desde que a gente começou a namorar, em 1994, e esse ano faz 20 anos, então, que a gente vai completar 20 anos em setembro, para a glória de Deus, e a gente ansiava em ter filhos, com certeza, era um dos sonhos de todos nós, né? Mas as coisas passam, os anos passam, 2 anos e meio passando, falei, será, né, que vai acontecer, Deus, né? O Senhor quer que a gente seja pai, seja mãe, e a gente orando, e um dia a gente viajou e a gente estava fora, eu tive um sonho muito forte, e eu vi uma menininha, ela estava sendo formada como se fosse uma indústria assim, aonde tem aquela, como é que chama? Eu até anotei, linha de produção, sabe? Que vai montando assim. Foi dessa forma que Deus mostrou para mim, né? Que ela estava sendo montada e ela estava próxima, ela não estava longe, ela já estava chegando ali onde eu estava. E ela estava vindo, e ela estava sendo formada, essa criança, essa menina, um sonho de Deus. Eu acordei, contei para a Silmara tudo o que aconteceu, nós começamos a chorar, o Espírito Santo se manifestou ali em línguas, nós começamos a chorar e outras coisas mais. Nós cremos, na verdade, naquele sonho. Aquilo foi uma realidade para nós, num sonho que Deus deu. E depois de 30 dias, a Silmara começou a sentir alguma coisa estranha, nós fomos fazer o exame, e ela realmente estava grávida.
Depois de 5 meses e 20 semanas, fomos fazer a ultrassonografia morfológica. Na hora que o médico falou que era uma menina, eu já sabia, né? Eu já sabia. Eu olhei para ela e falei, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Nós pudemos, né? A Isabelle estava chegando, a nossa princesa sonhada. E depois de 2 anos e 3 meses, uma outra princesa, um outro sonho veio, que foi a Laís. E hoje nós temos 2 sonhos na nossa vida concretizados, na nossa casa. Isabelle e a Laís. Então, queridos, tudo muitas vezes começa com um sonho. Você precisa ousar sonhar. Voltar a sonhar. Se você não sonha mais, ore a Deus para que Ele renove, reavive os sonhos na sua vida. É muito bom sonhar. Nós precisamos dos sonhos na nossa vida. Então, todas as vezes que Deus der um sonho para você, não menospreze esse sonho. Não ache que talvez seja uma mentira, uma brincadeira. Muitas vezes é uma amostra ali daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, vá em direção a isso. Creia, né? E por que nós temos que sonhar? E nós não temos que apenas sonhar, mas Deus precisa que você sonhe grande. Mas grande, por que sonhar grande? Pode sonhar pequeno também. Não, você precisa sonhar grande. Porque aquele Deus que está te dando sonhos, Ele não vem com um sonhinho pequeno, com coisa pequena. Deus vem ter algo grande para você. Deus, Ele não consegue conter pequenas coisas somente nele. Ele é um Deus gigantesco, com uma graça maravilhosa, um dom de cura gigantesco, uma expectativa gigantesca sobre você, os sonhos gigantes ao seu respeito. Então você precisa sonhar gigantes. Um Deus de grandes batalhas e grandes vitórias. E é Ele que está dando sonhos para você muitas vezes. Então creia nesses sonhos. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Mesmo Deus, forte e poderoso, que ama, continua amando, continua perdoando, continua dando sonhos. Continua criando expectativas a seu respeito. Para que você possa realizar o que é teu de direito. E você tem sonhado ou não tem sonhado tanto? Como estão os teus sonhos ultimamente? Se você não tem sonhado, esse é o dia que Deus preparou para você, para reativar isso novamente em nome de Jesus, para você provar antecipadamente em fé, assim como José provou nesse texto que nós lemos, de algo grandioso que Deus queria fazer através da vida dele. E os sonhos realmente, queridos, é o que move a nossa vida. Pode ver pessoas que param de sonhar, parece que elas morrem, elas não têm mais vontade de fazer as coisas. E ao contrário, aqueles que têm sonhos, que continuam sonhando com projetos e realizações, em coisas, e Deus vai cada vez ativando isso, e erguendo e fortalecendo mais, te dando mais sonhos, para que você continue fazendo. Aquele que sonha, sonha sempre, vai sonhando, e Deus vai renovando, porque não é só aquilo, você sonhou até ali, mas tem o outro sonho dali para frente, e daí os sonhos que vão continuando, e isso não acaba. Porque Deus tem algo novo toda manhã para nós. Por isso que nós precisamos buscá-lo toda manhã, porque Deus tem algo novo para nos mostrar cada manhã. Amém? E se de repente na noite você teve o choro, a palavra diz, né, que o choro pode durar uma noite, né, mas a alegria vai vir pela manhã na sua vida. E a alegria vem com oportunidades, sonhos, revelações. Precisamos buscar nele. E esse José que nós lemos, que vocês conhecem, era um sonhador. Ele sonhava demais, né? Só que no contexto deles, nós fomos ver, ele era o 11º filho de 12 filhos. Para o contexto da família, era o mais velho que tinha todo o direito. E o direito para os outros ia fracionando, ia sendo dividido, né, em partes cada vez menores. Ele é o 11º filho. Para ele não ia ter praticamente nada, vamos dizer assim, para o contexto da época. O seu último irmão era Benjamim. Quando sua mãe Raquel teve esse último filho, ela morreu no parto. Então eles cresceram com um pai já mais velho, uma mãe que havia morrido no último parto do seu irmão caçula, e um ódio, um ciúme gigantesco dos seus irmãos contra ele. Esse era o contexto daquele homem sonhador, aquele menino sonhador de 17 anos chamado José. Mas, queridos,
Isso nos ensina que mesmo em situações adversas, situações que parecem que não tem saída, né? Quando as perdas que temos, as impossibilidades da nossa vida, tudo parece estar contra nós, podemos acreditar mesmo assim, que Deus vai nos usar para cumprir um grande propósito. Amém? Eu não sei sua realidade, não sei o que você passou na vida, quantas perdas, dificuldades, tristezas que você passou, mas eu venho dizer que existe algo que Deus quer te dizer hoje. Não importa as impossibilidades, as coisas ruins que você passou, os traumas que você passou, as dificuldades, Deus tem um grande sonho, um grande projeto ao seu respeito. Amém? E tudo era um cenário difícil para aquele moço, desfavorável, né? Mas isso não impediu que José continuasse sonhando. Que nada, não deixe ninguém dizer que você não tem jeito, que não vai dar certo. Eu não consigo mesmo, eu fui criado numa família que ninguém me ajudou, eu não tenho condições. Não deixe o diabo colocar isso na sua cabeça. Os sonhos quem tem que dar para você é Deus. Você não tem que ouvir essa voz dizendo que você é incapaz, que você não pode. Não ouça essa voz, que você não teve oportunidades, por isso você não pode chegar em determinado lugar. Se Deus deu um sonho para você, se Deus colocou esse sonho, creia e siga nessa direção, porque Deus quer realizar algo tremendo através de você. Creia nisso, não esqueça. E José tinha tudo para dizer isso, que era uma ilusão, que realmente seus irmãos tinham razão, né? Porque ele era o 11º filho, quem tinha que sonhar essas coisas grandes era o irmão mais velho, Rúben, que era o que tinha todo o direito, então era dele, ele estava confundindo, não era o meu sonho. Acho que Deus me deu esse sonho, mas não é meu, é uma mentira, era para o meu irmão, porque ele tem mais direito, ele tem mais capacidade. Ele poderia pensar isso, mas não foi isso que ele pensou. Porque com Deus é diferente, queridos. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, do modo que Ele quiser, na circunstância que Ele quiser, para um propósito que é dEle. Propósito que não é nosso. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos, mas aquele que implantou os nossos sonhos sabe que nós vamos chegar lá, porque a nossa capacidade não vem de nós, vai vir daquele que nos deu o sonho. Porque se nós fôssemos olhar para os sonhos que nós temos, às vezes, não vai dar, isso não tem, não é real, mas é que não é nosso, vocês estão entendendo? O sonho Deus deu para você, mas o sonho não é teu, você não é o dono dele. O dono dele é Deus, mas Ele quer implantar essa realidade do céu, o sonho dele na sua vida. Só que você, no mínimo, precisa dar um passo. E o primeiro passo é crer, que é para você. Deus me deu. Por isso que você precisa saber quem você é em Deus primeiro. Você precisa saber que você é amado, que você é amada, que você é especial. Deus criou você com um propósito, e esse propósito são implantados muitas vezes através de sonhos na nossa vida, para que sejam realizados, independente de nós, ou apesar de nós, muitas vezes. O projeto é de Deus. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então é Ele. É a Ele que precisamos entregar os nossos sonhos. Porque não há melhor lugar do que estar os nossos sonhos, a nossa vida diante de Deus. Porque o melhor que há em nós habita nele. O melhor que há em você habita em Deus. O melhor dos seus sonhos, das suas realizações estão diante de Deus. Diante das mãos dele estão os sonhos, os projetos para a sua vida. Ele está liberando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Tudo está em Deus. Todo o controle, toda a palavra de ordem sobre a sua vida, sobre o decreto de bênção está sobre a sua vida. Somente creia e espere nele, em nome de Jesus. E não esqueça, siga nessa direção dessa realidade, não desanime, em nome de Jesus. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Por causa de mim, porque a minha fé é tão grande, também, mas por causa de Deus que está querendo fazer algo na sua vida. E se você pegar para você, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Mas viva essa realidade, uma realidade que agrade a Deus primeiro.
E mesmo que haja descrença, queridos, aos seus redor, os matadores de sonhos que venham falar, cara, você está viajando, não é isso não, você ouviu errado. Não acredite nisso, não acredite nessas palavras, né? Nada vai impedir os projetos de Deus, e é perigoso até nós lutarmos contra uma voz. Deus falou que você vai chegar em tal lugar, e alguém vem chegar falando, você não vai chegar não, não é verdade, é perigoso nós estarmos afrontando Deus com essas palavras. Nunca descreia de alguém que Deus falou algo, nunca, jamais, isso é um perigo para a sua vida, jamais. Por isso que nós, como líderes, eu sei que tem muitos líderes aqui, preste atenção nisso, alavanque as pessoas para que as pessoas cresçam, que elas vão para frente. É só isso que eu peço para você, nunca vá contra a vontade de Deus, isso é perigoso para a sua vida. Queridos, o que as pessoas dizem ao seu respeito não vão determinar os sonhos de Deus, nem o seu futuro. Amém? Um outro empecilho de nós vivermos os sonhos de Deus nas nossas vidas, que é interessante nós vermos, é que muitos, infelizmente, tentam viver o sonho do outro. Você já viu isso? A pessoa conta, Deus me falou isso, eu vou seguir nessa direção, o outro escuta ali e também vai tentar viver aquilo lá. Só que Deus falou para aquele, eu quero que você vai para lá, você é aqui, você vai fazer isso. Agora, as pessoas às vezes ouvem do outro e quer viver o do outro, e Deus falou para você fazer outra coisa, você não vai fazer. Por que as coisas não acontecem, as coisas não fluem na vida? Porque você não está vivendo os teus, muitas vezes. Muitas vezes você está vivendo os sonhos que é do outro. Então a gente vê uma realidade que não vai. Então, se você estiver vivendo essa realidade, comece a ouvir a voz de Deus e comece a viver os teus sonhos. Aí as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Amém? Por isso, vamos viver os nossos sonhos, que Deus tem algo específico para cada um. Deus tem algo específico para a sua vida. O sonho que é para você, não é para o outro, é para você. Então, tem que viver os teus sonhos. Porque Deus quer fazer algo através da sua vida, não da vida do outro. Amém? Amém. José viveu os sonhos que eram dele. Por isso que deu tudo certo. Da forma que Deus tinha falado. E não necessariamente ele precisou ser o ator principal. José foi o segundo do Egito, foi o governador do Egito, abaixo apenas do faraó, e salvou uma nação inteira, não sendo o faraó. Deus queria usar José e não queria usar o faraó, para que Deus fosse exaltado. Deus quer ser exaltado através da sua vida. Deus conhece o seu coração e quer te usar da forma correta, da maneira correta, no lugar correto, para a glória dEle. E Ele está olhando para você. Mas muitos falam, meu Deus, se Deus falou para mim, Ele vai ter que cumprir. Até bate assim, né, na mesa. Se Ele falou, Ele vai ter que cumprir. E ainda a gente usa versículos. Vamos lá para Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E daí já emenda ali no Hebreus 10, 23. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É mesmo, irmão? Será? E o que eu tenho feito? Deus é fiel para cumprir, mas e o que eu tenho feito para chegar nesse propósito? Como eu tenho me direcionado, nessa direção eu tenho ido ou não? Eu tenho reagido, como eu tenho reagido nesse tempo de pandemia, que Deus está fazendo realmente um teste com a humanidade, como é que ela reage nos tempos difíceis? Porque nós sabemos que quanto mais próximo do fim, mais difícil será. Como é que eu tenho reagido nesse tempo de pandemia? Eu tenho me desesperado, eu tenho largado tudo, eu tenho virado as costas e ido embora, não venho mais na igreja, não busco o Senhor. Como Deus está vendo? E as promessas que eu tive lá atrás, eu tenho lembrado, isso tem feito a diferença hoje na minha vida, eu tenho feito diferença na vida das outras pessoas, eu só estou pensando em mim nesse tempo difícil. Deus tem sido glorificado através das suas palavras, das suas intenções, dos seus pensamentos, das suas atitudes. E é engraçado, quando a gente ouve alguma palavra, a gente pega para nós e fala, não, eu sou José.
Está falando de mim, essa realidade. José, puxa vida, Deus vai realizar os sonhos. Eu tenho que ir para os dois lados. Eu tenho que lembrar que eu posso ser José nessa história, mas eu também posso ser os irmãos de José. Os irmãos de José impediam os seus sonhos. Ele contava que ele tinha tal coisa, o outro impedia os sonhos. Alguém fala para você, eu vou chegar lá, você fala, não vai chegar. Eu vou ser isso, você não vai ser. Nós precisamos ver sempre os dois lados, porque a gente acostuma ouvir uma história dessa e se colocar só no lugar do coitado. Quem nós somos nessa história? E porque Deus tem um sonho, colocou esse sonho para José, e Ele colocou ele naquela posição que nós sabemos. Porque Deus não poderia realizar esse projeto, esse propósito, se Ele tivesse colocado os irmãos de José. Vocês entendem isso? É sério. Muitas vezes nós reivindicamos algo de Deus. Só que lado nós estamos? Se os irmãos de José olhassem para eles e falassem, Deus tem um sonho para mim, se Rubem falasse isso, Simeão e os outros irmãos, Deus tem um sonho para mim, e eles seguissem na direção, provavelmente eles teriam feito grandes coisas, e Deus ainda foi misericordioso com eles, porque as tribos de Israel têm os nomes dos filhos de Jacó, dos 12. Então, querido, existe um projeto, um sonho de Deus, que nós não podemos perder. Existe um propósito de Deus na sua vida, especial. Assim como é especial o do irmão do seu lado, é especial e todos nós precisamos seguir numa direção. E quanto mais nós nos dirigirmos em favor dos nossos propósitos em particular, na coletividade nós vamos conseguir algo grande em nome de Jesus. E não olharmos primeiro para os sonhos do outro e acabar com o sonho do outro, e matar a realidade do outro. Não, não é isso que Deus quer. Deus tem um projeto para a sua vida, e faça com zelo em nome de Jesus. Que quando nós desacreditamos nesse projeto de Deus, é uma ofensa para Deus. Se Deus deu um sonho para você e você mesmo não acredita nos sonhos que Deus deu, é uma ofensa. É uma afronta para o Deus, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que nós cantamos, que nós dizemos que cremos e oramos. Se Ele é tudo isso para nós, quando um sonho vem na sua vida, e esse sonho é um projeto de Deus, e Deus coloca você nessa realidade, e se você titubear, olhar para trás, desistir, fazer de qualquer forma, não é isso. Precisamos voltar a uma realidade, em buscar, cumprir esse propósito que Deus já te deu. Você está nessa igreja com um propósito. Não pense que você caiu aqui de paraquedas, não tinha outra igreja e você veio para cá. Não, Deus dirigiu para você, no seu lugar, no seu trabalho, para essa família que você tem, dando esses filhos, com um propósito. Deus tem projetos nisso. Então comece, vamos fazer com vontade. Vamos cumprir esse propósito. Nada é à toa no mundo para aqueles que estão debaixo de uma graça, né? Estão debaixo de uma vontade de Deus, e de um Deus fala, eu sou teu filho, você é o meu pai. Quando a gente canta isso, o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso, né? Cuida da minha vida, faz a tua vontade. Então, é esse Deus que nós estamos cantando, Ele quer fazer algo, nós precisamos dar uma resposta. Isaías 43:13, você é capaz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E sonhos realmente muitas vezes nascem em momentos difíceis da vida, não é? Parece que a gente sonha mais. Parece que quando tudo está bom, às vezes falta um pouco de sonho. Mas em situações desfavoráveis, muitas vezes os sonhos afloram na nossa vida. Todo mundo conhece Martin Luther King Jr., que era pastor dos Estados Unidos, que fez aquele discurso, né? I have a dream, lá em Washington, lutando contra a segregação dos negros, que eram separados nas escolas, sentavam em bancos separados, bebiam em bebedor diferente. Ele não aguentava aquela realidade, e ele lutava, e ia atrás, e ele era considerado um louco. Ele não era louco. E ele tinha um sonho que os brancos e negros estariam no mesmo patamar, da mesma forma, mas ele foi morto.
Todo sonhador um dia vai ser chamado de louco. Se alguém chamou você de louco, seu sonho está muito louco. Você está no caminho certo, é por aí mesmo. Mas espere tudo disso. Em 1 Coríntios 1, 27, Deus usa a loucura do mundo para confundir os sábios. Tem palavra para tudo, gente. Tem versículo para tudo na Bíblia. E nós vemos ali no texto que os irmãos tiveram ciúmes desse rapaz, desse menino. E seus irmãos falam ali que o odiaram. Por que eles começaram a odiar, a ter ódio dele? Porque ele sonhou. E ele contou esse sonho. Eles não queriam participar desse sonho com ele. Então, nem todos os sonhos que você tem, você precisa compartilhar. Você pode sonhar bastante, à vontade. É de graça, né? Sonho. Vai na medida da sua fé, né? Mas você não precisa compartilhar tudo que você tem como sonho. Muitas vezes, só vai compartilhar com aqueles que vão se alegrar com você. Aqueles que realmente vão estar junto com você nesse projeto, nesse propósito, porque muitas vezes pode ser prejudicial. E o sentimento real dos irmãos dele não era matar José, como eles foram levá-lo para aquele lugar, mas era matar os sonhos dele. É falar assim, eu não vou participar desse sonho, você não pode estar aqui para eu ser isso que eu sou dentro dos teus sonhos. E eles não queriam que ele fosse longe com aqueles sonhos, então eles tentaram cortar os sonhos. Vamos acabar aqui com essa vontade. Então, com base nessa história, eu queria falar de 5 ensinamentos que nós aprendemos com o sonhador José. A primeira delas, aprender que quando os nossos sonhos são os sonhos de Deus, até mesmo aqueles que são contrários a esses sonhos serão usados para nos ajudar a alcançar esses sonhos. Amém? Pode te jogar num poço, pode falar para o teu pai, para a tua mãe que você está morto, pode manchar a tua roupa, rasgar, falar que foi teu fim aquilo, podem articular contra você, ter inveja, ódio de você, mas quando Deus quer, quando Ele quer fazer, até quem quer atrapalhar acaba ajudando. Você já passou por isso? Então, querido, cite na Bíblia, queria que você lembrasse algum invejoso que você deu bem. Você lembra? Eu não consegui lembrar quando estava fazendo essa ministração. Mas com certeza eu consigo lembrar todos os exemplos que são exemplos hoje para nós, do cumprimento da vontade de Deus. Aqueles que na Bíblia foram invejados. Com certeza, aqueles que foram perseguidos. Está falando aqui na Bíblia desses que tiveram vitória. Os que foram invejados, os que foram jogados na cova dos leões, os que foram colocados numa fornalha 7 vezes, com aquele calor 7 vezes mais forte, os que mostraram erros, apontaram os erros, principalmente profetas, discípulos, apóstolos, os que eram leais, aqueles que eram íntegros, aqueles que buscavam a verdade nas coisas, aqueles que falavam do pecado, da necessidade de mudança, todos eles foram crucificados, foram mortos, foram perseguidos. Esses. O versículo 19 fala que esses irmãos, quando ele chegava, os seus irmãos falavam para José, lá vem o sonhador aí, chegou o sonhadorzão aí. Quando você chega, o que falam de você? Quando você chega no ambiente, o que as pessoas falam ao seu redor? Vem aí o sonhador? Vem aí aquele correto, o íntegro? Ou vem aí aquele que só quer fazer o mal? Como que é quando falam de você? Mas nós precisamos continuar sonhando, que Deus irá cumprir esses propósitos. Se for aquele propósito que Ele mesmo tem, que se alinharem com os seus propósitos na sua vida, serão cumpridos, mesmo em frente a tantas adversidades e afrontas, Ele vai se cumprir. Mesmo falarem que você não é capaz. Eu cheguei aqui em Irati, eu, a Silmara e as meninas, há 13 anos, morávamos lá em Prudentópolis. Eu comecei a participar de uma célula aqui, com líderes que não estão mais aqui na igreja. E era uma bênção. E eu comecei a participar, estava conhecendo pessoas ali,
E Deus me deu um sonho e eu fui compartilhar naquele momento, e Deus me deu um sonho que eu nem imaginava isso, sempre fui tímido, nunca sonhei em ser pastor, nunca sonhei em pregar, tinha vergonha, tenho até hoje vergonha. Mas eu tive um sonho que eu estava num púlpito grande. Se eu for olhar para cá, eu vou ver ele. No muito grande. Numa igreja muito grande. Com estacionamento gigante. Cheio de carro. E eu estava pregando. A realidade não era aquela realidade para aquele momento. Nem imaginava isso, nem queria. Mas eu sonhei. E eu fui compartilhar com os meus líderes. E eles olharam para mim, não me falaram nada. E eu pensei, talvez estou sonhando mesmo, né? Não seja realidade. E hoje eu olho aqui assim, sabe, enquanto eu estava escrevendo isso, eu fiquei olhando assim, meu Deus, é aquele sonho, né? Aquele lugar, aquele púlpito, era esse estacionamento, era essa igreja. Eu estava ministrando aqui, Deus me deu um sonho, eu não entendia, mas é um sonho que começou em Deus, eu não entendia porque não era meu sonho, era o sonho de Deus, mas eu não entendi naquela hora, eu não sabia, mas o dono da minha vida, o escritor da minha história, sabia, e as coisas foram nesse sentido, glória a Deus por isso. O que nós não podemos esquecer é que entre o sonho e a realização existem lutas. Entre o sonho e a realidade desses sonhos, né, que Deus tem, existem desafios, provas, afrontas, problemas, lágrimas. Não existe realização sem oposição, né, e também sem uma resposta minha a essa realidade. Quanto maior o sonho, maior a luta, maior a adversidade. Na vida de José, além dos sonhos que ele teve lindos, tinha poço, tinha cisterna, tinha prisão, tinha traição, tinha tantas coisas, esquecimento, injustiça. José foi desacreditado até pela sua família. Então, querido, não há poço suficiente, não há nada realmente tão profundo que Deus não possa resgatar você se você estiver nesse lugar esquecido. Deus consegue ir lá no mais profundo do lugar e te resgatar pela mão, te puxar pela mão. Não há vergonha que Deus não possa nos dar uma dupla honra. Não há mentira e armadilhas que Deus não vai resolver pessoalmente a sua questão. Ninguém vai roubar o sonho que Deus já nos deu. Somente você mesmo pode fazer isso, se você resolver dizer não para esse sonho. Muitos poços que talvez você tenha sido lançado na sua vida, eu não sei, pode ter sido por permissão de Deus, para realizar um sonho dele na sua vida. Muitas vezes quebrantar você, o seu caráter, muitas coisas. Porque Deus jogou ele ali, porque Deus sabia que a caravana dos midianitas iria passar por ali e ia levar ele para o lugar que Deus tinha de destino. E Deus faz muitas pessoas passarem por isso, muitas vezes, não para provar o seu coração, porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração, então Deus não faz isso para provar o seu coração. Muitas vezes Deus faz isso para mostrar o seu coração para as outras pessoas que não conhecem o seu coração. É isso que Deus faz. E se nos tempos difíceis da nossa vida, são tempos que os nossos sonhos precisam estar mais vivos. O que movia com certeza José na prisão, na casa de Potifar, em todo lugar que ele estava, como escravo, como servo, porque ele era escravo, era a lembrança de um sonho. Como se fosse, eu estou aqui, mas não era esse o sonho que eu tive. Deus não me deu o sonho que eu seria o escravo. Deus não me deu o sonho que eu estaria nessa prisão, não foi esse o sonho. Deus me mostrou aos 17 anos um outro sonho. É isso que motivava ele. E cada vez ele lutava em busca desse sonho, porque não era o fim. Então Deus quer lembrar você hoje dos teus sonhos que você talvez tenha esquecido.
Ou se você está vivendo uma realidade bem diferente daquela que Deus falou que você iria viver. Não chegou o fim ainda. Esse não é o fim. Se Deus mostrou, não é. Se Deus mostrou aquilo, continue. Não desista. Continue sonhando. Deus vai realizar os seus sonhos. Repito, se esses forem os mesmos dele. Não pare de sonhar. Sempre haverá a mão de Deus no nosso caminho. Segundo lugar, o diabo vai tentar nessa caminhada se desviar dos caminhos, dos teus sonhos, para que eles não aconteçam. Muitas pessoas não realizaram os seus sonhos até o fim, não porque não poderiam fazer, ou por capacidade, não. Mas é que desviaram o foco de Deus. Perderam o temor. Desobedeceram a Deus. Resolveram ir pelos seus caminhos, em vez de ir pelos caminhos que Deus tinha para cada um deles. Veja que a armadilha para José é aquela mulher, a esposa de Potifar, para alguns brincam até de Patifona, né? Patifona. A esposa de Potifar quis que ele realmente perdesse o seu destino nessa hora. E muitas vezes que literalmente você precisa fugir. Ele fugiu, saiu dali. Se você não consegue falar, não fuja. Não consegue falar, sai fora. Fuja desse lugar. Que o diabo quer destruir os teus sonhos. Destruir os sonhos de Deus na sua vida, se você deixar. Mas a palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai você fugir para um lado e o diabo para o outro. Ele foge para um lado e você vai para o outro lado, se tiver que fazer isso. Amém? Então, queridos, a única forma de nós realizarmos os nossos sonhos, os sonhos de Deus na nossa vida, é manter-nos fiel a Ele, até o fim. Fiel até o fim. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos ter períodos de fidelidade. Você já viu assim, num casamento, numa aliança. Nós temos uma aliança com Deus, temos ou não? Amém? Quando você casa, você tem uma aliança com a sua esposa. Você pode ser fiel às vezes? Você vai ser fiel de vez em quando só? Hoje eu vou ser fiel, hoje não. Não é aliança. Foi quebrada a aliança ali. E a partir disso, consequências virão. Não tem como. Nós não podemos ser fiel às vezes. Nós temos que ser fiel até o fim. Com Deus mais ainda. José, então, por essa fidelidade, ele é jogado na prisão. Muitas vezes você sendo fiel, você sendo correto, você sendo sincero, você vai passar por coisas difíceis. Mas como? Se eu estou fazendo tudo certo? Você vai passar. Você está fazendo certo, mas você pode passar por isso. Mas o importante é nos momentos que você passar pelas dificuldades, você se manter fiel, né? Até o final. E ele foi jogado nessa prisão ali, né? Por sua fidelidade. Mas mesmo dentro de lá daquela prisão, nós temos ali no texto, se vocês forem ler esse texto inteiro, eu não pude ler todo porque é muita coisa, né? Ele se manteve firme nos seus sonhos. Teve um sonho aos 17 anos e continuou fiel por todo o tempo. E a palavra diz que o Senhor era com José. O Senhor era com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava ali, cuidando. E nessa prisão ele já interpreta 2 sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do outro padeiro. E ele fala ali para eles o que queria acontecer com eles. O que isso nos ensina? Muitas vezes nós, na nossa caminhada, mesmo em tempos difíceis, nós temos que ajudar outros a realizar os seus sonhos. Interpretar os sonhos de outras pessoas que estão ao nosso redor. Ajudar outros a terem os seus sonhos realizados. É assim. Todo sonhador não pode ser egoísta. Então ele ajudou aqueles 2 homens a interpretar os seus sonhos, ajudando ele em algum destino. Sabemos que o destino daquele padeiro não foi tão bom, que ele iria morrer. Mas o outro copeiro, ele ia ser levado novamente para o faraó. E José fala, quando você for para lá, você não esqueça de mim, que eu estou aqui dentro. Eu não sou culpado, eu estou aqui preso nessa prisão. Quando você voltar lá para o faraó, fala para ele que eu estou preso aqui injustamente. E tenta intervir ao meu respeito. Quantas vezes você, por algum motivo, alguém já esqueceu de interceder por você? Talvez era seu amigo e não intercedeu ao seu favor.
Mas como era projeto de Deus, as coisas continuam, e esse copeiro voltou, e 2 anos depois, Faraó teve um novo sonho, e ele lembrou, nossa, lá na prisão onde eu estava, tinha um rapaz, um moço, que agora talvez não seja tão moço, estava com 30 anos. Ele teve um sonho, porque ele tinha 17, né, quando ele sonhou a primeira vez, ele era um adolescente, agora ele já era um moço. É um jovem rapaz. 2 anos ali, já fazia 13 anos, né, daquele primeiro sonho. E por mais dura que seja essa realidade, existem coisas que estão na agenda de Deus, né, para nos forjar. E com certeza ele estava ali com uma forja, né, com um amadurecimento, digamos assim, para dar condições para que ele pudesse viver algo gigantesco que Deus tinha para a vida dele. Então a terceira coisa que nós aprendemos com o sonhador é saber esperar a hora certa. Ele teve o tempo do poço, o tempo de ser vendido, o tempo de ser escravo, o tempo da escravidão, o tempo da prisão, que forjou esse caráter desse moço chamado José. Então não despreze as lutas na sua vida, elas vão te fazer melhores para governar, com certeza. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aqueles que tentaram prejudicar José, ajudaram ele sem perceber. Na hora certa, Deus vai mandar alguém chamar você, pelo seu nome. Chegou depois desses 2 anos, foram chamar lá, falaram com o carcereiro, tem algum rapaz aqui que me falaram, que chamava José, que interpreta sonhos? O carcereiro fala, tem sim, tem um rapaz aqui sim. Ele é o meu braço direito aqui dentro. Ele é o meu braço direito. José foi bom filho, José foi bom escravo, José foi bom servo, José foi bom prisioneiro. Com certeza ele seria um bom governador. Com certeza, com certeza, com certeza. E a quarta coisa que nós aprendemos, faça o melhor, enquanto você aguarda os seus sonhos se realizar. Assim como eu falei, Deus tem uma expectativa sobre você e coloca sonhos e projetos. Então faça com zelo, faça com integridade, se destaque nas coisas que você faz, faça com excelência todo o tempo. Um dia Deus vai mandar te chamar, e a palavra de Deus que fala que Ele vai te chamar pelo seu nome. Isaías 49, 15, mesmo que se esqueçam de você, Deus, porém, jamais se esquecerá de ti. Isaías 49, 15. E José entra no palácio para interpretar o sonho do faraó, imagina o medo. Ele não interpretar, de repente volta para lá, ele fala, não sou eu que vou interpretar, quem vai interpretar vai ser o meu Deus. E eu vou vir falar para você. E ele interpreta o sonho, e ele, com sabedoria de Deus, ele é colocado num patamar dos sonhos de Deus, que era aquele lugar de honra que ele tinha que estar como governador da nação mais poderosa, que era o Egito na época. A honra, querido, vai chegar na sua vida se não chegou. Amém? Se você foi desonrado, humilhado, esquecido, Deus vai te colocar no lugar que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso, e se você quiser, você diz amém. Amém, eu também digo. Basta você esperar, sendo fiel, fazendo o seu melhor, independente das circunstâncias. Queria já ir chamando o Jorge, a equipe, para estar subindo. A palavra diz ali que os hebreus estavam passando por um tempo de fome muito difícil. Eles não tinham o que comer na terra deles, tiveram que ir caminhando até o Egito pedir comida. E a família de José, que não sabia que era ele como governador, estava indo pedir a comida e de repente chega lá. E a palavra diz que José vê eles todos de joelho diante do governador para pedir comida. José sabia que eles eram seus irmãos. Eles não sabiam que José era o irmão que eles jogaram no poço, que eles venderam para os ismaelitas, para os midianitas, que é a mesma coisa. Ele não sabia, e ele, talvez naquele momento viu que era eles, deu a volta, foi lá para trás, e fala que nas recâmaras daquele palácio escutava os gritos dele de choro. José chorou muito, gritos que todo mundo ouvia, talvez ninguém entendia. Só ele entendia,
Mas ele não chorou de tristeza, queridos. Veja isso. Um sonhador dos sonhos de Deus, cumprindo o seu propósito em Deus e as coisas acontecendo, não pode chorar de tristeza no final. Ele chorou de gratidão, porque ele entendeu que não aconteceu porque queria o mal dele. Na verdade, o projeto de Deus é maior do que o dos homens. Por isso que eu falei, os homens, eles acham que estão prejudicando, mas eles estão ajudando, na verdade. Não porque eles pensam que estão ajudando, mas porque Deus está fazendo dar errado para que dê certo depois. Vocês estão entendendo isso? É muito maior. O pensamento de Deus é muito maior. Os pensamentos que eu tenho sobre vós são maiores. Os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Nós acabamos de ler sobre isso. E eles pensavam que José estava morto, mas na verdade quem estava morto eram eles. E José se levanta como aquele que ia auxiliar, que ia dar vida, ia dar comida. Tudo que eles fizeram o contrário, para José ia fazer o contrário. Se vocês me desprezaram, eu não vou esquecer de vocês. Se vocês me deixaram com fome naquele lugar, eu vou dar comida para vocês. Se vocês me fizeram escravos, eu vou fazer vocês livres. E quinto lugar, e último, o coração de dor, do sonhador não é vingativo, como eu falei. José perdoou aqueles irmãos. José supriu, José serviu, José amou. Porque os planos de Deus são muito maiores, queridos. Eu queria que você se colocasse de pé. Baixe o nosso aplicativo disponível para Android e iOS. Nos siga no Instagram. Faça parte de uma célula. Contribua online através do aplicativo, Pix ou transferência bancária. Ouça nossos podcasts no Spotify. Participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Não perca nossas programações. Essa foi mais uma mensagem da Alcance Irati. Obrigado por ter nos assistido e até o próximo culto.